Olá, boa noite. Vocês estão no canal Fruto da Videira. Hoje é dia 30 de outubro de 2020. Falo de Curitiba, Paraná. Agora são mais ou menos, deve ser umas 10 horas da noite. Tá? Demorei um pouquinho para fazer o vídeo porque eu queria dar uma estudada boa. Já é uma palavra que Deus já falou alguns dias comigo para comentar com você. É uma palavra muito importante, gente, para você ver como nós estamos falhando, né? Num ponto muito importante. Você sabe que nós somos feitos de espírito e do corpo, né? Vamos botar nesse âmbito mais simples. O corpo aqui é corruptível, o dia que nós morremos nesse planeta aqui ele vai virar pó, vai desintegrar, mas o espírito não. Mas o que eu quero falar hoje para você é sobre o corpo, tá? A palavra diz que nós somos o corpo de Cristo, eu vou te provar biblicamente isso, mas eu quero te falar sobre um personagem que ele apareceu durante 2 ou 3 versículos em todos os evangelhos, tá? Apareceu em Mateus, apareceu em Marcos, Lucas e João. Daí, quando eu comecei a aprender sobre a Bíblia, há quase 12 anos atrás, eu não entendia por que os quatro falavam do mesmo assunto, mas se você começar a ver, cada um tem uma narrativa, tá? Então, às vezes, o entendimento de um livro, por exemplo, do Lucas, você consegue entender melhor do que do Marcos em alguma situação, ou do Mateus melhor do que o João em outra situação, cada um narrou do seu jeito. E é interessante você, toda vez que você vê, por exemplo, aqui eu vou usar Mateus 27:57, mas ali a referência tá o Marcos 15, tá o Lucas 23, tá o João 19. É interessante você ler os outros também, tá? Queria falar sobre José de Arimateia, o nome dele era José, ele é da cidade de Arimateia, tá? Vou primeiro usar o Mateus aqui. Ao pôr do sol, tá falando sobre quando Jesus morreu na cruz, naquele momento que ele morreu, e sobre o sepultamento de Jesus. Isso aqui é muito importante, porque está falando do corpo, o corpo físico de Jesus. Ao pôr do sol, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, o qual havia se tornado discípulo de Jesus. Teve ele uma audiência com Pilatos para pedir-lhe o corpo de Jesus e ordenou que lhe fosse entregue. Então você veja que interessante, né? Ele chegou para Pilatos, que era o governador da província ali, né, naquela época, onde Jesus foi crucificado, e ele teve uma audiência e ele não pediu, ele ordenou para que Pilatos entregasse o corpo de Jesus para ele cuidar do corpo. Então José tomou o corpo e o envolveu com um lençol limpo de linho. Colocou em seu sepulcro novo, o qual ele próprio havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Tá? Eu não ia fazer, gente, mas eu vou ler os outros também. Eu vou ler Marcos agora 15:42, para você entender, tá? Nem que o vídeo fique um pouquinho mais comprido, mas para o teu entendimento abrir bastante, se você poder ter uma noção do que eu estou falando. Marcos 15:42 é o mesmo assunto sobre uma outra perspectiva, uma outra visão sobre o sepultamento de Jesus. 15:43. E José de Arimateia, membro honrado do Supremo Tribunal dos Judeus, ele não era qualquer pessoa, dos judeus, que também aguardava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e solicitou o corpo de Jesus. Pilatos recebeu com espanto a notícia de que Jesus já havia falecido e, chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. Sendo informado pelo centurião, consentiu em ceder o corpo a José de Arimateia. Então José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz, envolveu no lençol, colocou no sepulcro cavado na rocha, aquele que no Mateus fala que ele mandou cavar um sepulcro na rocha nova. Depois fez rolar a pedra sobre o sepulcro. Tá. Daí agora eu vou para Lucas 23. Mesma palavra, com uma visão diferente. Lucas era médico, tá, gente? Lucas 23,
Deixa eu ver o versículo aqui, só um pouquinho. Mas enfim, então você veja que ele era um homem importante, ele era discípulo de Jesus, ele foi lá com ousadia, reivindicou o corpo de Jesus, tá? Apesar de ser um homem importante, ele foi falar com o governador, né? Não era assim uma coisa muito comum, né? Lucas 23, a partir do versículo 50. Eis que havia um certo homem chamado José, natural de Arimateia, uma cidade judeia, e membro do Sinédrio, que era bom e justo. Ele não havia concordado com o veredito, tampouco o proceder dos outros, e aguardava o reino de Deus. Foi à presença de Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, então tirando-o da cruz, o envolveu em um lençol de linho e depositou-o num túmulo cavado na rocha, no qual ainda ninguém tinha sido sepultado. E agora, para terminar, eu vou em João, tá? Preste bem atenção na de João, na narrativa de João. Olha que coisa interessante. Você vai entender por que eu estou falando do corpo de Jesus, né? Você sabe que Jesus, quando ele estava aqui, ele foi um homem normal, né? Ele fez milagres, tudo, mas ele, as chicotadas que ele sofreu, tudo aquilo, ele realmente sofreu aquelas dores, né? Ele sofreu terrivelmente, sofreu aquelas dores de verdade. Ele morreu fisicamente, né? Tudo isso com um propósito, claro. Jesus é sepultado. João 19:38. Algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, que ainda secretamente, por causa de medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que ele permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos concedeu a ele a permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, que 39. Nicodemos, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite, veio também trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Assim, pegaram o corpo de Jesus e envolveram em faixas de linho, juntando com as especiarias, conforme a tradição judaica de sepultamento. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, no jardim havia um sepulcro novo, onde ninguém jamais tinha sido colocado. Veja que coisa interessante, eles compraram um lençol de linho novo, eles não pegaram qualquer lençol. Eu dei uma estudadinha aqui na Bíblia, o que é a mirra, tá? A mirra, ela tem várias, ela é uma espécie de um perfume, mas ela tem outras funcionalidades aqui. Então tá aqui. Funciona no processo de cura de feridas, pois tem propriedades antissépticas. Entre os benefícios creditados à planta estão ainda efeito revigorante e o auxílio do tratamento de problemas de saúde pulmonar por eliminar excremento de muco. E aquele outro que eles falaram, o aleós, ele é tipo também uma árvore que cresce mais ou menos 36 metros de altura e tem um cheiro muito bom também. Então, gente, é assim, acontece muito nas igrejas, tá? Eu acho que nós estamos falhando nisso. Quando uma pessoa se desvia, tá? Porque a palavra diz que nós somos o corpo de Jesus, tá? Quando se fala hoje em dia, no Novo Testamento é explicado, isso aqui eu vou mostrar para você biblicamente. 1 Coríntios 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo, tá? Então o que acontece? Quando uma pessoa se desvia, nós temos lideranças, não são todas, ou nós, por nós mesmos, temos essa mania desse pedigree evangélico, de falar, o cara se desviou, não sei o que, eu não vou ficar não com ele, o cara vai me contaminar, porque eu sou muito santo, não sei o que. Por isso que eu tô falando esse negócio do corpo, entendeu? José de Arimateia e o Nicodemos, eles se preocuparam com o corpo morto. Muitas vezes nós, como igreja, não estamos nos importando com o corpo morto, tá?
daqui do corpo de Cristo, daquela pessoa que se desviou, aquela pessoa que caiu no vício que tinha antes e acabou por vergonha parando de frequentar a casa de Deus, parando de se relacionar com as pessoas ali próximas que buscam a Deus. Então a gente tem que cuidar dos corpos mortos. Por quê? Eles cuidaram do corpo morto, 3 dias depois aquele corpo ressuscitou, e ressuscitou melhor do que era, glorificado, tá? Porque está escrito um pouquinho antes, assim, no 26 mesmo, eu tinha lido 1 Coríntios 12, 27, no 26, desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele, né? 25, deixa eu ver se é 25, 24. 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação um pelos outros. Então o que acontece? Tem uma palavra, gente, que às vezes é mal explicada. Deus ordena a bênção de ter união. Ponto. Tudo bem. Não está escrito Deus ordena a bênção onde há união entre cristãos. Vou te provar biblicamente. Gênesis 11, quando vários povos se juntaram, não era o povo judeu, não era o povo de Deus, foram povos pós-dilúvio, depois que o dilúvio, que as águas abaixaram e o planeta, a Terra começou a ser repovoado de novo, eles resolveram, o Nimrod resolveu fazer um projeto que é a Torre de Babel. Resolveram fazer uma torre que chegaria no céu, segundo eles, e betumariam a base da torre até um certo andar, não sei quanto, mas vamos dizer que seja que betumariam essa torre, vamos dizer até o 10º andar, por exemplo. Para a água, se tivesse outro dilúvio, eles entrariam ali e a água não entraria, porque o betume é uma espécie de um piche assim, antigo assim, que tinha. E você betumou, a água não entra, ele isola a água. Então, eles estavam falando, vamos ver do nosso jeito. Se vier outra chuva, a gente se safa aqui. E eles estavam fazendo a torre. Deus foi visitar ele e falou, porque eles são unidos, não há nada que eles não possam fazer. Descemos, quer dizer, Deus falou, descemos, a Trindade, desceu Pai, Filho e Espírito Santo. Descemos e vamos ver o que ele está fazendo. E ele não pôde impedir, ele não pôde mandar fogo do céu, não pôde mandar um terremoto. O que ele fez? Ele confundiu as línguas. Então, muitas vezes, esse versículo que você escuta, que Deus ordena a bênção onde há união, tem famílias aí que não proferem a fé cristã, mas você vai ver o histórico da família, todos trabalham, todos estão suando a camisa para que a empresa cresça, a empresa cresce, entendeu? Mas elas não são Jesus, como é que pode? A palavra diz que a chuva, ela cai sobre todos, justos e injustos, entendeu? Então, o que acontece? Existe uma desunião, tá? No meio do povo de Deus, existe um problema sério que tem que ser resolvido. Se você está ouvindo esse vídeo e está sentindo uma dorzinha no rim, então porque a carapuça serviu para você, tá? De repente uma pessoa da tua igreja estava ali, ela caiu e se desviou e ninguém vai procurar ela, entendeu? A própria palavra diz que o bom pastor, ele deixa as 99 no curral e vai atrás daquela que se perdeu. A palavra diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Então nós temos que parar com isso, né? De parar de cuidar do corpo morto. Morreu já era. Não, não era. Eles trataram o corpo de Jesus, o corpo físico, com honra. Eles não sabiam que ele ia. A palavra diz que José de Arimateia e Nicodemos, ele não sabia que Jesus ressuscitaria no terceiro dia. Ele tinha falado isso para os apóstolos. Mas mesmo assim eles não ligaram de investir dinheiro. O José de Arimateia, ele não se importou de arriscar, de até ser preso, porque ele chegou lá e reivindicou o corpo para Pilatos. Porque o normal era ficar na cruz mais uns dias apodrecendo lá. Mas eles não deixaram. Será que você não está deixando apodrecer o corpo morto?
aquela pessoa que se desviou, aquela pessoa que está morta, aquela pessoa que, de repente, o teu marido pode ser um corpo morto, né? Se vocês se separaram e ele está no mundo e você, porque a gente tem essa mania, né? A gente tem essa mania de falar assim, é caráter. É sempre assim. Quando a gente não tem forças mais para lutar, para um filho, um amigo, ou seja, for, não precisa ser só marido ou esposa, não, caráter é caráter, mas o Espírito Santo que convence a pessoa. E a palavra diz que toda criação é boa, toda pessoa é boa. Mas não querendo prolongar muito o vídeo, mas para que você faça uma reflexão, vamos ser como José de Arimateia, vamos cuidar do corpo que está morto para que ele ressuscite, e ressuscite melhor do que estava. Porque a palavra diz que a glória da segunda casa, ela é melhor do que a primeira, tá? Então aquela pessoa que já foi muito usada por Deus, se ela está caída hoje, né? Como diz a palavra do Vale dos Ossos Secos, o Ezequiel, ele andava em volta dos ossos, ele não andava pisando nos ossos. Muitas vezes nós estamos pisando nos ossos mortos e não vai ressuscitar. Pisando como? Julgando, falando, eu sempre soube que ele não tinha se convertido de verdade, que ele não é santo como eu. Não, não. Tá, gente? Então faça uma autoanálise, tá? Assista esse vídeo mais de uma vez, de preferência. Compartilhe o máximo que você puder, tá? Lembre-se que você também, assim como eu também, temos a natureza adâmica, natureza pecaminosa. Somos feitos de carne, existe uma luta da nossa carne contra o nosso espírito. Nem sempre o que o espírito quer que a gente faça e a gente faz é agradável. Eu fiz várias vezes coisas que o espírito pediu para fazer, me deu instruções e eu fiz e fiquei chateado porque a carne estava gritando. Mas não me arrependo, tá, gente? Então é isso aí, compartilhe esse vídeo, ficou um pouquinho mais longo, mas eu acredito que vai abençoar você, acredito que vai fazer você refletir as tuas atitudes em relação ao corpo morto ou aos corpos que estão mortos, para que você honre esses corpos. Telefone para essa pessoa, mande vídeo, mande uma mensagem, mande um louvor, dá uma insistida que ela vai ressuscitar. E Deus vai se agradar muito disso. Deus abençoe em nome de Jesus. Uma boa noite para todos e amém.